percebendo não só a quantidade, mas também a velocidade que as informações têm nos alcançado. Temos que entender que o cristão, ele precisa tirar um tempo para o Senhor. Amém? Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, né? Ele escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo de buscar a Deus. Amém? Há tempo de nos dedicarmos aos ensinamentos de Deus. Porque é isso que vai abrir a nossa mente, é isso que vai iluminar o nosso caminho mediante a esse mundo que nós sabemos. Um mundo hoje, um mundo difícil de se lidar, um mundo onde a competição entre seres humanos é muito grande, o amor já não existe mais, se esfriou, e nós estamos vendo que estamos caminhando, né, para o fim mesmo da humanidade. Então precisamos entender o plano de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas acham que o ser humano ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Paulo disse sobre isso. Paulo disse assim: o homem que pensa somente nesta vida é o homem mais miserável da terra. Por que Paulo disse isso? Porque atrás de cada ser humano existe um plano de Deus. Amém? Agora, como que eu conheço esse plano? Através da palavra do Senhor. Deus, ele vai se revelar a você através da sua palavra. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor se faz presente. Qualquer outro best-seller que você lê, o autor vai estar distante. Aqui não. Quando você lê a Bíblia, o autor interage com o leitor. Quem está entendendo, diga amém. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Amém, Jesus? Por mais que a Bíblia foi escrita por homens e não tinha como não ser escrito por homens, porque a Bíblia foi escrita para o homem entender, então precisavam os homens escrever. Se fosse para os anjos entender a Bíblia, os anjos teriam escrito a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém? Se fosse para qualquer outro ser, tá? Eu não acredito que existe vida fora da terra, porque se tivesse, estava aqui na Bíblia. E não está. Amém, Jesus? Mas se tivesse, seria escrito por eles lá. Amém? Mas a Bíblia foi escrita para quem? Para o ser humano. Então quem escreveu a Bíblia? O próprio ser humano. Mas um ser humano inspirado pelo Espírito de Deus. Amém, Jesus? Porque de Gênesis a Apocalipse os livros se interagem. E muitos deles foram escritos em épocas diferentes, né? Às vezes 1000 anos de diferença no outro, em territórios diferentes, mas os livros se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque havia, enquanto um escrevia aqui, depois de 1000 anos o outro começou a escrever lá, havia uma mente por detrás disso. E de quem é essa mente? Do Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Então hoje nós vamos estar estudando algo que é muito importante. Quer dizer, todos os estudos que nós trazemos aqui é importantíssimo para o seu crescimento espiritual, mas são estudos que você tem que dominar, porque lá fora você vai precisar deles. Você vai precisar para poder aconselhar alguém, você vai precisar para poder sair de uma situação difícil. Então você precisa usar os estudos lá fora como base da sua vida mesmo, algo que te traz experiência para você
driblar as situações difíceis que estão lá fora do mundo. Amém, Jesus? Hoje eu quero falar sobre mandamentos recíprocos. Olha que coisa interessante. Mandamentos recíprocos. Amados, é tão interessante isso. Eu trouxe um estudo há uns meses atrás sobre a lei da reciprocidade. Acho que alguns irmãos aqui que estavam participaram. O que é reciprocidade? É a lei de dar e receber. E essa lei é divina. É uma lei instituída por Deus sobre as nossas vidas. Amém, Jesus? E Deus instituiu a reciprocidade como algo que deverá ficar nítido na vida do ser humano, que Ele mesmo age com reciprocidade conosco. A aproximação de Deus com o homem é através da reciprocidade. Tem pessoas que vão ser recíprocos com Deus, e Deus vai ser recíproco com ele. Tem pessoas que vão ignorar a Deus, e Deus vai ignorar essa pessoa. Porque da mesma forma que você dá, você vai receber. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que por muitos anos se pregaram que Deus é amor, que Deus não faz mal para ninguém. É claro que Deus é amor, é claro que Deus não faz mal para ninguém, porque o mal que vem na vida do homem não é Deus que manda, é a justiça. Nós estamos debaixo da justiça. Então, se algum mal acontece a um ser humano na terra, é porque simplesmente a justiça de Deus está se cumprindo. E não tem como escapar disso. Então Deus, ele se ira. Em várias passagens da Bíblia você vê que Deus se irou contra o povo de Israel. Ao ponto de entregar Israel na mão dos seus inimigos. E Israel ficou escravo muitas das vezes. Escravo do Egito, da Babilônia. Foi levado o povo inteiro. Por quê? Porque eles trataram Deus recíproco. A reciprocidade do povo foi tão ruim com Deus, que Deus, então, foi recíproco também com ele. E eles foram levados ao cativeiro. Amém, Jesus? Mas esse mandamento, os mandamentos recíprocos, Deus é tão enfático nisso, que há dezenas e dezenas de versículos mostrando que nós temos que ser recíprocos um para com o outro. Não é só no tratamento com Deus, é com quem está do seu lado também. Não é só, aleluia, reciprocidade para entrar na presença de Deus, não. Deus quer também que você use isso para se relacionar com as pessoas na terra. E isso é extremamente importante para você e para mim dominarmos isso. Amém, Jesus? Só vamos para o primeiro versículo, que é 1 Samuel 2,30, que vai falar da lei da reciprocidade. Amém? E aqui Deus vai deixar bem claro como é a forma que ele age com o homem, dentro da lei da reciprocidade. Amém? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem do seu ancestral que ministraram diante de mim para sempre. Qual era o primeiro desejo? O primeiro desejo de Deus é que esses homens, eles permanecessem toda a sua vida diante de Deus. Esse era o desejo de Deus. Que os homens cresçam, conheçam a Deus e permaneçam a vida inteira diante de Deus. Então, no primeiro momento, essa era a ideia de Deus. Só que o que aconteceu? Olha o que diz a palavra. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Espera aí. Você vê Deus declarando uma coisa, que era a vontade dele,
Mas você vê agora Deus mostrando, né? O quê? Um desvio de conduta? Não. Deus agora mostra um outro tipo de tratamento. Por que será? Olha só o que ele vai dizer, né? Longe de mim tal coisa. Aí como que, por causa de Deus mudou, por quê? Porque o povo mudou com ele. É a lei da reciprocidade. É a lei de dar e receber. Então Deus mudou, o que que Deus fez? Mudou também. E aí ele diz, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezaram serão tratados com desprezo. Lei da reciprocidade. Se você der amor, você vai receber amor. Mas se você der desprezo, você vai receber o desprezo. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é Deus falando ao povo de Israel. É Deus falando ao povo de Israel. Então, Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande, é poderoso. Só que é o seguinte, meu irmão, Ele vai te tratar do jeito que você tratar Ele. Aí tá cheio de gente aí batendo cabeça aí, falando assim, não, Deus não existe, porque se Deus existisse eu não estava passando por isso. Negativo. Ele está tratando você da mesma forma que você tratou Ele a vida inteira. Tem muitas pessoas que Deus para ele a vida inteira não existiu. Então Deus também, o que Deus vai fazer? Vai tratar da mesma forma. Entenda isso, por favor. E tira aquele conceito que só Deus, que Deus é amor, que eu posso fazer o que eu quero porque Deus é amor. Tira esse conceito da tua vida. Tira esse pensamento. Isso aí é um pensamento que foi colocado aí, né, pela Igreja Católica, desde lá do 1º, 2º século, né? Constantino, enfim, trouxeram esse pensamento para cá. Trouxeram esse pensamento para dentro da sociedade e aí ficou esse negócio aí. Não, eu posso fazer o que eu quero na minha vida. Deus é amor, Deus me ama, Deus conhece o meu coração. Exatamente isso. E é por isso que Deus, Ele vai agir diferentemente na vida de cada pessoa. Amém? Por causa da lei da reciprocidade. Quem está entendendo, diga amém. Alexandre, liga esse ventilador para mim, por favor. Aí, com os mandamentos recíprocos, aí o que Deus fez? Deus colocou mandamentos recíprocos na Bíblia. Não, só esse aqui, meu filho. Isso. Aí, obrigado. E esses mandamentos recíprocos é para que você possa usar a reciprocidade com quem está próximo de você. Porque é assim, meu irmão. Se você diz que ama a Deus, ou ao contrário, né? Se você não ama o teu irmão que vê, teu irmão que está do teu lado, como que você diz que ama a Deus que não vê? Então isso é algo extremamente importante. Então os mandamentos recíprocos são para ser usados em sociedade. Amém? Nós precisamos entender isso. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Aqui vai falar de animarmos uns aos outros. Olha que interessante. Quando tem muita gente botando pessoas para baixo, cara, você não vai conseguir. Poxa, quem é você, cara? Pessoas, às vezes, que abrem uma competição, né? Às vezes movido por inveja, por top ganância, né? As pessoas começam a desmotivar as outras, dizendo, não vai dar nada não. Ó, se fosse você não faria isso, não vai dar certo, quem é você, que família que é a sua. Às vezes é assim, irmão. Estão vivendo isso todo dia aí fora. Amém, Jesus? Mas a Bíblia, nos mandamentos recíprocos, pede para que nós sejamos diferentes. E aí diz, animai uns aos outros. Olha o que diz aqui, Hebreus 10, 24 e 25. Importemo-nos uns com os outros. Importemo-nos. Amém? Nos preocupemos um com o outro. Isso é
algo recíproco. Olha o que diz a palavra. Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Está vendo como é que Deus é maravilhoso? Então, essa é a minha postura como homem de Deus na terra, como filho de Deus na terra. Amém? Então eu preciso me importar com a vida alheia, eu preciso me preocupar com as pessoas. E o que eu preciso fazer? Volta lá para mim no 24. Importar com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Coisas boas. As boas obras. O amor precisa estar, né, no nosso cotidiano. 25. E não deixemos de nos reunir como igreja. Está vendo? E não nos deixamos de reunir como igreja. Por quê que Paulo está falando isso? Porque a comunhão que nós temos aqui, nós não temos em lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. A comunhão faz a diferença. O amor entre irmãos, buscar a Deus junto, orar um pelos outros, louvar a Deus junto. Quem está entendendo, diga amém. Contar um testemunho aqui, a igreja inteira se alegrar. Isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Amém? Então ele alerta, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Opa! Encorajar. Amém? Irmão, vamos para a igreja, irmão. Vamos para a igreja. É ou não é? É assim que de vez em quando fazer o cubié, né? Vamos para a igreja, irmão. Vamos lá. Assistir culto, irmão. Amém? Só para descontrair. Amém, Jesus? Então, encorajar as pessoas para vir aonde? Na presença de Deus. Na igreja. A comunhão, cultuar. Eu disse que domingo lá na sua casa você é irmão fulano de tal. Mas aqui na igreja você faz parte do corpo de Cristo. Olha para você ver, né, no que você se transforma. Amém, Jesus? E aí diz mais. Encorajando uns aos outros. Sobretudo agora que vocês veem aproximando-se o dia. Qual dia? O tão temível e terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor vai ser temível e terrível para quem deixou escapar a oportunidade de servir a Deus. Amém, Jesus? Então, o que nós temos que fazer? Animar uns aos outros, não desanimar. Tem gente dentro da igreja desanimando o outro, irmão. Então temos que animar as pessoas, incentivar as pessoas, sabe? Trazer para a igreja, lutar pela vida dela, sabe assim, irmão? Pagar o preço diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Mandamento recíproco. Amém, Jesus? Agora olha só que interessante. O Senhor também deixou na Bíblia o valor dos relacionamentos. Isso é muito importante para Deus. Tem que ser importante para nós também. Os relacionamentos. Amém, Jesus? Então ele deixou o valor dos relacionamentos, a importância dos relacionamentos através dos mandamentos recíprocos. Olha só para você entender. João capítulo 3, versículo de número 34. Olha o que diz aqui. Pois aquele que de Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá ao Espírito sem limite. Amém, Jesus? Então entenda, os relacionamentos saudáveis. Porque, irmão, pelo amor de Deus, tem relacionamento aí que eu vou falar para você, irmão. É tóxico. Faz mal. E eu preciso entender isso. Que o relacionamento mais importante que nós temos é com Deus e com o nosso próximo. Mas relacionamentos bons, incentivadores de coisas boas, através do quê? Do Espírito Santo. Uma palavra de Deus.
que nos une, que nos faz ser filhos de Deus. E outra coisa, irmão, na presença de Deus, Deus ele nivela todo mundo. Amém? Você pode ter formação, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter nome, mas na presença de Deus é nivelado as coisas. Amém? É importante você entender isso. Olha o que diz Romanos 12:10. Apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outros mais do que você. Olha que interessante. Isso aqui, irmão, é um mandamento recíproco. Amor fraternal. Amar a todos. Amém? Sem discriminação. Isso é coisa fundamental para a nossa vida. E ele vai dizer outra coisa importante: prefiro dar a honra. Meu irmão, tem gente que não larga o osso, mas Deus manda você dar honra. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que é isso? É quando você pensa no irmão primeiro. É quando você, às vezes, tem uma oportunidade de comprar alguma coisa para você, de conquistar alguma coisa e fala assim: puxa, mas peraí. Eu acho que eu vou dar isso aqui para um irmão. Acho que eu vou dar a oportunidade para ele primeiro. Está precisando mais do que eu. Quem está entendendo, diga amém. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Porque, irmão, cá entre nós, o mundo está muito individualista. Cada um olhando para o seu umbigo, pleiteando as suas próprias lutas, e ninguém está nem aí para a dor dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então nós precisamos nos comportar diferente, porque isso é recíproco. Amém? Porque se você se tornar um homem de gelo, as pessoas vão se tornar em gelo diante de você. É isso que você vai receber. Amém? Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz também Romanos 12:16. Tenha a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Está vendo? Humilde. Aí entra uma pessoa humilde aqui, você tem uma classe social. Aí entra uma pessoa humilde aqui, você começa a torcer o beiço para ele, olhar ele com o olho estranho. Meu irmão, vamos tudo pro mesmo buraco. Da morte ninguém escapa. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos agir diferente. O amor precisa estar estampado no nosso rosto. Então Paulo está dizendo isso. Não seja indiferente com as pessoas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe? Às vezes tem pessoas que têm um espírito de grandeza dentro dela, que se ela não pisar numa pessoa por dia, ela não satisfaz o ego dela. Tem que tomar cuidado com isso. Não é isso que Jesus pregou, não é isso que ele manda fazer. Ele manda você ser humilde. Nem entanto, a palavra do Senhor diz que na lei da humildade, os últimos serão os primeiros. Amém, Jesus? Por quê? Porque quem honra é Deus. E sabe, irmão, o bem que você faz para alguém, o bem que você faz para outra pessoa, não é a pessoa que vai te pagar com o próprio bem, é o próprio Deus que te paga. É Ele que retribui na sua vida. Amém, Jesus? Então isso é mandamento. O Senhor, Ele deixou vários versículos, vários mandamentos para que usemos no seio da igreja, entre nós, com amor, com dedicação, sem diferença de classe social. Você não tem dinheiro, não tem problema, você se relaciona com quem não tem. Sabe assim? É uma coisa que tem que ser comum no nosso meio.
Olha o outro versículo, Romanos, capítulo 15, versículo 7. Acho que é isso mesmo. Portanto, aceitem uns aos outros, por mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Amém? Então você aceita a pessoa como Jesus aceitou ela. Ah, eu não aceito esse irmão, porque eu canto melhor do que ela, que eu canto melhor do que ele, então eu não aceito isso. Meu irmão, você está fazendo o papel de Cristo? De jeito nenhum. Você está querendo dividir as coisas. Cadê o Espírito de Deus? Cadê a lei da reciprocidade? Cadê? Então entenda isso, pelo amor de Deus. Isso é mandamento. É para que você viva bem. É para que as coisas dê certo na sua vida. Para que o diabo não tenha argumento para tocar na sua história. Porque o homem abre brecha na sua vida quando ele não cumpre a palavra de Deus. E isso é fundamental para a nossa vida. Amém? Então aqui, alguns versículos que falam do valor dos relacionamentos. O relacionamento para nós tem que ser uma coisa importante. Para o mundo não tem valor. Para o mundo não tem valor. Nós perdemos um amigo alguns dias atrás. Acho que o Gabriel vai entender eu falar isso. Depois a gente ficou sabendo, quem matou ele foi seu melhor amigo. Quer dizer, a amizade aí fora não vale nada, irmão, não tem peso nenhum. Mas aqui dentro da igreja tem que fazer diferença. Porque você é cristão, você é convertido. Amém? Então se você deu a palavra para o seu irmão, você vai honrar aquela palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Por quê? Porque isso é recíproco. Se você agir assim com o irmão vai agir assim com você. É dessa forma. Então, aqui, nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Jesus, nós que temos a palavra de Deus para nortear, né, as nossas decisões, nós precisamos agir desta forma. E aí, irmão, as bênçãos vão nos alcançar. Pode ter certeza disso. Amém? Eu falei de valor dos relacionamentos, agora eu vou falar do cuidado que cada um temos que ter com os irmãos em Cristo. Cuidado. Cuidado para falar, sabe? Cuidado para interpretar. Às vezes a pessoa não chegou bem na igreja, às vezes a pessoa enfrentou um dia difícil, às vezes não está bem, está com dor de cabeça. Aí a pessoa entra, aí o irmão olha. Igual, uma vez eu estava no ministério, estava sentado assim atrás do pastor, aí chegou um irmão. O irmão chegou, ele era evangelista, eu também era na época. Ele chegou, deu a paz do Senhor para mim e falou assim: irmão do céu, tô com uma dor de garganta, não tô conseguindo nem falar, irmão. É que hoje é ceia, não podia faltar. Eu vi, irmão, tô com febre. Nossa, sair daqui eu vou ter que ir pro hospital. E o que o irmão fez? O irmão sentou do meu lado, o irmão ficou assim, ó. Sabe? Tava passando mal. O pregador que estava pregando, pegou e falou assim: você que veio na presença de Deus e fica com essa cara feia aí. Irmão, ele não sabe o que está acontecendo. Na hora o irmão apertou minha mão. Eu falei assim: perdoa ele. Perdoa. Esquenta não. Perdoa. Ele errou o endereço. Errou o endereço, irmão. Faz de conta que não foi para você. Mas você está entendendo? Nós não podemos julgar as pessoas antecipadamente. Nós não podemos. Temos que cuidar um dos outros, né? E aqui vai falar desse cuidado um dos outros, né? Olha só o que diz. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Amém? É isso que tem que acontecer. Aqui dentro nós somos o corpo de Cristo. A mão, né? A mão coça as costas, a mão lava a cabeça, coça o olho. Amém?
Então, o corpo de Cristo, ele se ajuda. E nós precisamos ter essa ideia. Mas, infelizmente, o individualismo do mundo conseguiu entrar dentro da igreja. E aí tem pessoas passando por luta, por problemas, por dificuldade. Mas, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, não quero que ninguém saiba o que eu estou passando. Aí vai sofrer sozinho. Amém, Jesus? Se eu pegar o meu carro ali e empurrar ele sozinho, ele tem um peso. Mas se 3, 4 me ajudar a empurrar o carro, meu carro fica levinho. Depende do que jeito você quer carregar o teu fardo. Amém, Jesus? É por isso que aqui está escrito. Paulo escreveu. Então nós temos o quê? Membros, cuidar igualmente um dos outros. Poxa, tem um obreiro lá, ele está orando pela igreja. Eu, como pastor, estou orando pela igreja. A irmã que está sentada ali, ela está orando pela igreja. Nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Poxa, eu estou orando pelo pastor, eu estou orando pela igreja, estou orando para os cultos semanais. Estou orando para Deus mandar alma. Estou orando para Deus abrir visita. Você está cuidando da obra de Deus, irmão. Amém, Jesus? É isso que eu quero que você entenda. Essa aproximação, esse amor, esse cuidado, para que a gente possa viver realmente a palavra de Deus. Amém, Jesus? Olha o que diz Efésios 5:21. Apóstolo Paulo novamente. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu já expliquei isso aqui. Temor não é medo. Temor é respeito. Temer é medo. Temor não. Temor é respeito. Amém? Então, o que ele diz aqui? Sujeite-se uns aos outros no respeito por Jesus Cristo. No respeito de Deus. O que é sujeitar? É você ter amizade. É você ser amigo. É você trocar experiências. É você orar por um irmão e o irmão orar por você. Amém, Jesus? É você chegar na igreja e ter prazer de encontrar com o irmão. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Coisas que já não estão acontecendo mais, infelizmente. Nossa, aquela irmã ali é tão pobre. Eu quero sentar até longe dela. Nada, irmã. Fazer acepção de pessoas, Deus vai fazer acepção de você. Toma cuidado disso. Então a lei da reciprocidade, os mandamentos recíprocos, está aí para a gente cumprir. Não está aí escrito na Bíblia para você ler e achar legal, achar bonito. Não, para você praticar. Amém? Olha o que diz Colossenses 3:13. Paulo fala sobre isso, né? Olha só. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Suportar uns aos outros. O que os irmãos acham que é isso? Hã? Tem muita gente entendendo errado esse versículo. Às vezes fala assim, poxa, aquele irmão é chato. Mas por causa de Jesus Cristo, eu vou amar ele. É uma mala sem alça. Mas porque eu estou na igreja, eu vou me sujeitar a isso. Não é isso. Suportar é dar suporte. Amém, Jesus? Suportar é dar suporte. Pô, você vê que o irmão está passando luta, irmão, peraí. Vamos orar junto, vamos fazer uma campanha junto. Vamos buscar Deus de madrugada junto. É dar suporte para o irmão se manter de pé. Amém? Às vezes o irmão está precisando de uma cesta básica, às vezes o irmão está precisando de alguma ajuda financeira e você conseguir dar esse suporte. Amém, Jesus? Presta atenção nisso. Tá? E perdoem as queixas que tiverem contra os outros. O que é queixa? Poxa, às vezes você marcou o horário com a pessoa chegou atrasada. Lá vai o santarrão meter o sarrafo, não gosta. Ele nunca errou, né? Você está entendendo? Então perdoa. Isso não aconteceu no meio do caminho. Hã?
Então, nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida. Amém? Às vezes a pessoa falou alguma coisa, mas ela se expressou mal. O irmão já, sai de perto de mim, não quero mais papo com você. Chega, você não é crente em nada, você está fingindo dentro da igreja. Já começa a arrebentar com o outro irmão. Cuidado, irmão, às vezes ele se expressou mal. Amém, Jesus? Então dá o direito da pessoa se explicar. Poxa, mais vale a gente plantar o bem do que plantar o mal, irmão. O mal é muito mais devastador na vida do homem do que o bem. Então nós precisamos entender isso. Efésios capítulo 4, versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que até esses que têm um coração endurecido, sabe? Esses que você trata bem, mas ele insiste em tratar você mal. Paulo diz que você tem que dar suporte para essas pessoas, orar pela vida delas, não tratá-la mal, porque o tratamento mal que a pessoa dá para você é aquilo que ela está recebendo lá fora e ela acha que é normal fazer isso. Aí ela encontra você que é crente, convertido, aí você recebe aquele tratamento e fala: ô meu irmão, te amo em Cristo Jesus, irmão. Ah, mas você não vai ficar ofendido? Claro que não, eu amo você, ainda vou te levar para a igreja ainda. O cara vai começar a pensar diferente, irmão. Peraí, tá acontecendo. Tá acontecendo. Não costumei agir assim, agora eu agi assim com ele, e ele agiu diferente comigo, ele vai querer isso para a vida dele. Ele vai querer isso para a vida dele. Amém, Jesus? Então nós temos que pensar. Nós não podemos ser imediatistas. Toma lá da cá. Não, para, pensa, analisa, vê o contexto, vê o ambiente que vocês estão, para depois você agir. Amém, Jesus? Precisamos ter esse cuidado tremendo com as pessoas, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Esses são os mandamentos, tá? Recíprocos. Nós temos que cumprir isso na nossa vida. Porque a palavra pecado significa transgressão da lei. Então, o que é pecado? É não obedecer essa palavra. Então, pecado não é simplesmente só matar, só roubar, não é simplesmente só se prostituir, né? Não é simplesmente só falar mentira. Não, pecado também é não cumprir a palavra de Deus na sua vida. Isso também é pecado. É a transgressão da lei. E transgredir quer dizer o quê? Tentar mudar a lei. Então toma cuidado com isso, tá? Então você está aprendendo a palavra de Deus para colocar em prática na sua vida. E nós vimos aqui só versículos da agora e vamos ver mais na próxima terça-feira. Versículos que falam da aproximação do ser humano. Dessa vida em conjunto, dessa vida em harmonia, de amar uns aos outros, sabe? De dar mesmo o seu tempo, a sua vida, a sua energia, a sua força para aquele que está do seu lado. Isso é muito importante. Amém, Jesus? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Terça-feira que vem nós vamos ver proteger uns aos outros. É o dever dentro do mandamento recíproco. Nós devemos proteger, que é o que mais a gente faz, né? A gente olha, vê a pessoa não vem num culto, no outro, a gente já fica preocupado, já dá um jeito de ligar, de mandar uma mensagem, né? Às vezes você vê que a pessoa, ela tá com uma atitude diferente, você já vê um comportamento diferente, você já encosta, já fala: opa, o que está acontecendo? Por que você não veio? Por que você chegou dessa forma? Então, o que dizer? O cuidado, proteger. O meu dever aqui é proteger os irmãos. De quem? Do lobo. É proteger o rebanho do lobo, o próprio Satanás.
E o diabo não vai entrar aqui na igreja, aqui, irmãos, sabe? Um demônio chifrudo com rabo, ele não vai aparecer desse jeito. Não vai. Ele se materializa até em anjo de luz. E tem o intuito de até tentar enganar até mesmo os escolhidos. Por isso nós precisamos ter o discernimento. Eu vou contar uma história para os irmãos. História não, história pode ser verídico ou não, né? Mas é história de fatos reais. Quando nós fundamos a nossa igreja lá no Jardim do Vale, eu estava no comecinho, 2, 3 meses da igreja. E nós abrimos o ministério, fundamos o ministério. E foi assim, né? Foi um momento muito especial na nossa vida. Só que eu sabia, claro, eu já vim com uma certa experiência que o confronto contra o diabo seria uma forma, né? Numa atmosfera espiritual mesmo. Aí um dia, estava eu, a Laísa, estava meu filho, minha esposa, tinha mais alguns irmãos conosco. Eu tinha acabado de abrir a igreja. Aí chegou um homem na porta da igreja, terno e gravata, e falou assim, acho que falou para minha esposa: quem é o pastor? Aí minha esposa apontou é ele lá. Posso falar com ele? Falou, pode, entra lá. Aí a hora que eu ouvi, né, entra lá, eu tava de costas, eu olhei. Do que eu olhei pro homem, eu vi o homem de terno, camisa, né, gravata, terno, calça social. Só que quando eu olhei pro pé dele, tava descalço. Na hora, eu olhei o homem, assim, a hora que eu vi ele descalço, eu falei, é o diabo. É o diabo. Aí eu fiquei do jeito que eu tô aqui, ó. Fiquei no púlpito, ele veio até no púlpito. E eu falei assim, o que você quer? Ele falou assim, eu tenho entrado em todas essas igrejas aqui, ó. Eu assisto o culto na primeira cadeira. Falou assim pra mim. Mas aqui eu não consigo entrar. Falou assim pra mim. Mas aqui nessa igreja eu não consigo entrar. Então eu falei, então dá meia volta e vai embora. Porque aqui você não entra mesmo. E ele saiu e foi embora. O diabo entrou com 2 chifrão, com rabo. Não. Entrou alinhado, só que descalço. Porque o diabo não tem proteção. Quem tem proteção somos nós. Amém? E da onde vem nossa proteção? Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Lá, uma dos componentes da armadura do cristão é o quê? As sandálias do evangelho. Quando você calça essa sandália, é a proteção da tua vida. Amém, Jesus? Então entenda isso, por favor. O diabo não vai aparecer para você com 2 chifres, rabo, feio como ele é. Ele vai se materializar para tentar te enganar. Então nós temos que tomar uma postura de cristão e viver a palavra de Deus para não ser enganado pelo diabo.